Bom, meus irmãos, nós temos aqui essa imagem que, para mim, é maravilhosa. Não sei se vocês conseguem enxergar o que está ao fundo. A gente vai ver no slide mais à frente essa imagem que está ali ao fundo. Mas este foi o preço pago por nossa liberdade de consciência. Este foi o preço pago. E não há nada mais valioso do que crer, do que ter este direito, o direito de crer. E relembrando um pouco o estudo que nós fizemos na semana passada, o Senhor Deus comprou a elevadíssimo preço o sangue do seu próprio filho, os sofrimentos do seu próprio filho. Ele comprou de volta o nosso direito, inclusive de rejeitá-lo. Ele nos deu esse direito em amor. E nós vamos meditar agora, neste primeiro momento, a respeito da liberdade religiosa, até mesmo para aqueles que não creem. O Senhor Deus deu esta liberdade de crer, até mesmo para os que não creem, para os incrédulos. Vamos entender melhor a esse respeito. Até o momento, vamos recapitular brevemente. Até o momento, nós consideramos o tema da liberdade religiosa com base no fundamento original, ali, né, no Éden, como o Senhor nos deu ali, em vista dos princípios originais e como envolvida nas condições originais, inclusive no céu, os anjos receberam essa liberdade. Nós estudamos isso no estudo passado. Vamos considerar agora a liberdade de consciência na religião com base em experiências reais. Então, para isso, nós vamos ali no Éden. Vamos voltar ao Éden e analisar a queda do homem. Então, havia da parte do Senhor, vamos relembrar, era uma pergunta para nós pensarmos. Quando Adão e Eva caíram, pecaram e se esconderam, havia da parte do Senhor algum motivo para o homem ter medo de Deus? O Senhor havia dado a Adão e Eva algum motivo para que eles o temessem? É uma pergunta. Será que Deus foi ali ao jardim para condenar ou punir o homem? Qual é a resposta para essas duas perguntas? Não. O Senhor, Adão e Eva não tinham nenhum motivo para ter medo de Deus, e o Senhor Deus não foi ali buscá-los para condená-los ou puni-los. O medo de Adão e Eva era apenas o resultado do que ele, Adão, vamos falar dele, que é o cabeça do lar, do que ele havia feito. Ele havia feito uma escolha errada, havia começado pelo caminho errado, estava sob o domínio do mestre errado. E sua própria vida estava agora separada de Deus e comprometida com o erro. Ele estava ali, a sua vida inteira estava na escuridão e na tristeza do mal em que ele próprio havia se envolvido. Adão, então, julgou Deus de forma equivocada e por isso teve medo dele. É exatamente isso que nós fazemos. Nós julgamos o nosso Pai, o nosso Deus de amor, de forma equivocada. E às vezes nós apresentamos, por entender quem é Ele de forma equivocada, nós o apresentamos também de forma equivocada para as outras pessoas. Mas quando o homem ficou face a face com Deus, e o Senhor apresentou que a fonte de onde se originou a sua queda era o maligno, então o Senhor Deus apresentou claramente qual era a fonte da queda deles dois.
que era o inimigo das almas, Satanás, o que foi então que o Senhor disse ao homem? Muita atenção agora, meus irmãos. Ele falou a palavra que significava a, a palavra de Deus, as Escrituras. Ele falou aquilo que significava e sempre significará apenas salvação para toda a vida do homem. O que foi que o Senhor Deus proveu naquele momento para Adão e Eva e para toda a humanidade que viesse subsequentemente? O Senhor disse em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, entre a semente de Adão e a semente do maligno. Ela, a semente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o Senhor colocou inimizade entre a semente que viria de Adão, que nós sabemos que essa semente é o Senhor Jesus Cristo, e junto com ele todos aqueles que nele creem e o aceitam pela fé, o amam pela fé, e a semente do maligno. Ou seja, nós precisamos entender o que foi que aconteceu aqui. A partir do momento em que Adão e Eva, vamos falar apenas de Adão, porque se somente Eva tivesse pecado, a humanidade não estaria como está. Mas vamos falar de Adão. A partir do momento em que Adão pecou, uma escravidão ocorreu ali de forma automática. A escravidão do pecado. Se o Senhor não tivesse proferido Gênesis 3,15, nós, eu e você, até hoje, nós seríamos escravos, sem nenhum direito do maligno. O direito apenas de fazer aquilo que ele quer. Mas o Senhor, em sua misericórdia, ele não, e sendo misericordioso, compassivo, ele não poderia chegar comigo e com você e dizer assim: olhe, eu vou libertar vocês, independente da sua vontade. Ele não podia fazer isso. Porque usando da nossa liberdade de consciência, nós escolhemos um Senhor. Ali com Adão, o nosso representante. Mas o Senhor disse: vocês não serão escravos para sempre. Vamos entender isso melhor? Vamos ler juntos. Deus nos proveu um escape aqui, ó. Grave isso. Gênesis 3,15 foi o escape que Deus nos proporcionou. Vamos entender que escape foi esse? Deus fez um plano para corrigir essa situação. Ele disse: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Deus fez entrar em cena essa inimizade. Grava. A inimizade é a nossa libertação. Ou seja, ele colocou em cena o ódio contra o poder de Satanás. Até mesmo o ódio contra as coisas que se encontram na mente de Satanás. Então, meus irmãos, o que aconteceu a partir do momento em que o pecado chegou aqui na Terra? Duas mentes começaram a guerrear. A mente de Cristo e a mente do maligno. Entende? Quando o Senhor Deus coloca esta inimizade em Gênesis 3,15, ele nos apresenta a possibilidade de rejeitarmos, odiarmos tudo que vem do diabo, tudo que vem do maligno. O Senhor Deus está ali nos dando a liberdade de escolher a mente de Cristo ou a mente de Satanás. Vamos continuar. Olha aí na parte marcada. Deus implantou esse ódio. E nisso reside a fonte de todo impulso para o bem.
para a justiça ou para qualquer coisa do tipo que possa surgir na mente de qualquer ser humano deste mundo. Entendeu isso aqui? Então, o Senhor disse, porém inimizade, ele colocou dentro de nós inimizade, ódio contra o maligno. Se existe esse ódio, essa inimizade contra tudo que vem do maligno, contra a mente dele, contra tudo que ele faz, então é isso que nos leva nos conduz ao lado oposto ao que o maligno quer. E aí, se é o lado oposto, é Cristo, é o lado do Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, Gênesis 3,15 foi um ato imensurável de amor por nós. Deus nos libertou em Gênesis 3,15. A liberdade de escolha, de consciência na fé, na religião. Vamos continuar entendendo. Mas quando Deus colocou ali esse ódio pelas coisas más, também gerou o desejo por algo melhor do que esse mal que odiamos. Então, quando o Senhor coloca, olha como funciona a mente humana. Eu fico maravilhada com o que Deus fez por mim e por você, meu irmão e minha irmã. Quando o Senhor Deus, ele coloca esse ódio, essa inimizade pelas coisas más, pelas coisas que vêm do Satanás, esse ato automaticamente nos faz querer algo melhor do que esse mal que nós odiamos. E que algo melhor é esse? Qual é o objeto desse desejo? Jesus Cristo. A partir do momento em que essa inimizade é colocada dentro de nós, porque o verso de Gênesis diz, porém inimizade, ele colocou, o Senhor Deus. E essa inimizade nos faz abominar o que é mal e desejar o que é maravilhoso, justo, bom, puro, santo, que é Cristo Jesus. Isso porque Jesus Cristo e sua presença volta ao lugar de onde ele foi retirado. Entende? Era isso que nós deveríamos ter por toda a eternidade. Porque para isso o Senhor Deus nos criou. Mas como ele nos criou livres, Adão fez aquela escolha, a tídica escolha. E Gênesis 3,15 coloca de volta Jesus no lugar de onde ele nunca deveria, no nosso coração, nunca deveria ter saído. Ele foi retirado de nós. A imagem de Deus retorna ao lugar de onde ela foi banida, devido ao engano de Satanás. Engano. E é isso que ele faz conosco. Ele tenta nos enganar, até mesmo com aquilo que é aparentemente bom. Então, eu queria fazer um reforço. Este trecho que nós lemos, o anterior e este agora, foi tirado da mensagem do terceiro anjo, de 1893, aqui, ó, o sermão 12. Queridos, este livro aqui é fenomenal. E todo este estudo está sendo baseado neste livro aqui, Liberdade de Consciência na Religião. Então, aqui, editora Missionários, aqui, editora Pioneiros. Tá bom? Muito bem, vamos avançar. A primeira coisa que Deus trouxe ao homem depois que ele fez sua escolha errada foi a palavra de salvação. Essa palavra de salvação era a promessa daquele que viria para acabar com o mal que havia aprisionado o homem, libertá-lo novamente e levá-lo a Deus, onde sua escolha estaria do lado certo e ele habitaria verdadeiramente com Deus e em Deus. Então, este foi o objetivo: libertar o homem novamente. Porque Adão e Eva foram criados livres. Os anjos foram criados livres.
Mas aí veio uma escravidão maligna que o diabo impôs por meio do engano, da sedução, da sagacidade. E aí vem o Senhor e liberta-o novamente. Então, vamos avaliar agora, entender o nosso Salvador, Jesus Cristo, como o nosso Salvador, vindo para nos salvar. Quando Jesus veio, ele veio como Deus conosco, Emanuel, ou seja, trazendo Deus ao homem, para que o homem se familiarizasse com Deus como o Salvador, o que somente ele é. Assim, ele veio trazendo apenas a palavra de salvação. E quando ele veio, apresentando essa palavra da maneira como a apresentou à humanidade, sob a luz que apresentou, no contexto, no contexto que apresentou, na forma correta que ele apresentou, ele proclamou todo o princípio da liberdade religiosa original e eterna. Como foi de que forma o Senhor apresentou este princípio da liberdade religiosa para todos, todos, inclusive para os incrédulos? Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, atenção, aqui está escrito, e não crer, olha o que Jesus diz, eu, sendo Deus, não o julgo. Você já havia lido este verso? Já havia atentado para este detalhe? Se a Cleuma nunca estudou a palavra de Deus, vem alguém e apresenta a palavra de Deus para ela, e a Cleuma não crê naquilo que está sendo apresentado, sendo a palavra de Deus, a Cleuma não crê, o que acontece então? Jesus diz, eu não julgo a Cleuma. Mas vamos compreender, então, precisa haver um juízo, um julgamento, correto? Vamos entender melhor mais avante. E embora isso seja exatamente como está citado aqui, ainda assim há pessoas que se declaram cristãs que não conseguem acreditar que isso está escrito, até que abram suas próprias Bíblias e leiam, e descubram que é exatamente isso que está escrito. E mesmo assim, dificilmente acreditam que isso esteja correto, mesmo sendo o próprio Deus falando. Elas dizem, não foi assim que eu pensei que fosse. Pensei que fosse da seguinte forma. Olha como as pessoas interpretam esse verso. Se alguém ouvir a minha palavra e crer, eu não o julgo. E se ele não crer, então pensei que seria julgado e punido por isso. Mas como é que isso se dá de forma concreta na Igreja de Deus? Vamos entender. Mas esse não é o caminho cristão. Esse não é o caminho de Cristo. Que caminho é esse? Punir. Entende? Perseguir, punir, castigar. Esse não é o caminho de Deus e isso não é liberdade religiosa. A verdadeira liberdade religiosa, a que é cristã, segundo a própria palavra de Cristo, é isso aqui, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. João 12:47. Então, vamos entender. Quando Cristo envia a mim ou a você como seu embaixador para apresentar sua palavra às pessoas, e nós apresentamos a palavra de Deus a elas, e elas decidem não acreditar, essa é a liberdade delas. E o fato de elas decidirem exercer sua liberdade dessa forma não é da nossa conta. Não nos cabe nenhum tipo de julgamento. Elas não dependem ou derivam sua existência de nós. Não são responsáveis perante nós, elas são responsáveis somente perante Deus. Portanto, eu e você não devemos julgá-las, se elas não creem, se elas não aceitam. Sejam pessoas que nós damos estudos bíblicos ou até membros da nossa própria família, que convivem diariamente conosco. Não devemos condená-las,
nem desprezá-las de forma alguma, mas apenas amá-las livremente, como sempre deve ser, e procurar por todos os meios cristãos possíveis levá-las a ver que aquilo que pregamos é a palavra de Cristo e de Deus e conquistá-las para que creiam nele. Vocês estão reconhecendo isso que nós acabamos de analisar? Isso é o que Deus, no primeiro estudo, é exatamente, lembra da parábola do filho pródigo que nós estudamos no estudo 1? É isso aqui, esse passo a passo que nós estamos vendo, que nós devemos fazer, é o passo a passo que Deus faz comigo e com você, com todas as pessoas, para que as pessoas escolham, possam escolher colocar a sua vontade do lado correto, que é o lado de Deus. A palavra-chave aqui, queridos, é conquistá-las. Sabe como a gente conquista uma pessoa para a verdade? Com longanimidade, com misericórdia, com graça. Exatamente o que nós estudamos na semana retrasada, no estudo passado. Essas são características do caráter de Deus. Então, o Senhor não força, Ele atrai com amor. É por isso que Cristo vivendo em nós é tão importante. É por isso que quando o Senhor Deus diz ali que a esposa ganha o marido incrédulo com o testemunho diário dela, representando Cristo ali para ela. E este princípio é o mesmo para todos os relacionamentos entre as pessoas, quer sejam da mesma família ou não. Conquistar essas pessoas para que creiam nele. Então, nada de forma forçada. Além disso, Deus colocou sua palavra nesse mundo para ser crida. Ele anseia e espera com toda a paciência que as pessoas acreditem na sua palavra. Perdão. E quando ele dá essa palavra a você e a mim, para apresentarmos às pessoas, para que as pessoas creiam nela, e no primeiro contato elas decidem não acreditar, e então as tratamos de modo a ofendê-las, quando nós começamos a insistir muito, por exemplo, para que as pessoas aceitem, sejam elas quem forem, e elas se sentem invadidas no seu direito de não crer, estamos com essa atitude, impedindo exatamente o que fomos enviados a fazer. Não é sério, queridos? Então, o Senhor Deus nos enviou para ajudar as pessoas a crerem na palavra de Deus, não para forçá-las. Quando um homem escolhe não acreditar na palavra e eu tomo uma atitude em relação a ele que o ofende, eu estou fazendo com que ele não se sinta inclinado a crer na palavra. De fato, ele estará menos inclinado a crer e menos disposto a obedecer e seguir o caminho certo do que se nunca tivesse me ouvido, se eu estiver com atitude invasiva e ofensiva a essa pessoa. Com essa atitude, eu anulo o próprio objetivo para o qual eu, Cleuma, fui enviada ao mundo. Qual é o objetivo que o Senhor me chamou e chamou você? Para nós sermos os seus embaixadores, primeiro no nosso lar. E a partir do nosso lar, irmos para fora dele. Entende? Portanto, a única maneira verdadeira de tratar as pessoas, quando apresentamos a palavra de Deus a elas, e elas a rejeitam, então qual é a única maneira de tratar as pessoas? Quando elas recebem a palavra de nós e elas a rejeitam. É com o máximo de amor, ternura e dedicação que a grande misericórdia, a bondade e longanimidade do Senhor nos permitirem. Mas nós só faremos isso, queridos, se nós tivermos uma comunhão tão grande com Deus,
tão grande que nós vamos exalar isso de forma natural. Para que assim ainda possamos incentivar essas pessoas a crer e, ao crerem, decidam seguir o caminho certo. Então, nós somos instruídos a fazer algo. Em 2 Timóteo 4:2, nós somos instruídos por Deus a exortar com toda o quê? Longanimidade. A palavra longanimidade ela é imensa. Precisa até de paciência para terminar de pronunciá-la. Então, nós precisamos exortar as pessoas com toda longanimidade. E isso requer sabedoria. E Deus é a fonte de sabedoria. Consequentemente, sem sabedoria, nós não conseguimos alcançar ninguém, queridos. E sem sermos longânimos. Então, a liberdade religiosa, ela é presente em todo o Evangelho. Então, nós vamos entender agora, lembram de João 12:47? Que se alguém ouve a minha palavra e não crê, eu não o julgo? Foi o próprio Jesus que disse isso? Mas vamos entender melhor, então, quem é que julga? João 12:47, vamos ampliar. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aquele que me rejeita e não recebe a minha palavra, o que no versículo anterior ele reconheceu sua liberdade de fazer, se isso daqui é meu, esse colchete, tem um que o julga. Então, Jesus está dizendo aqui que há uma pessoa que julga, há alguém, há um que julga aquele que não crê. Agora a gente vai entender melhor, vamos ampliar. Quem é esse um que julga aquele que não crê, o incrédulo? Não é Cristo, nem é Deus. Pois Cristo, em quem Deus se manifesta, e que é Deus conosco, diz claramente que não julga. Nós lemos o verso. Então, quem é esse um? A palavra que tenho dito, essa o julgará no último dia. João 12:48. Ah, as palavras que ele disse são as palavras da vida eterna. Vamos ver quais são? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou deu-me mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, tudo o que eu disser, como o Pai me disse, assim falarei. João 12:49 e verso 49 e 50. Então, vamos avançar. Tu tens as palavras de vida eterna. Lembram deste verso? Tu tens alguém falando para Cristo. O Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. Seja por Cristo, como está na Bíblia, ou por um verdadeiro embaixador de Cristo hoje, quando essa palavra é apresentada, a vida eterna está sendo, naquele momento, apresentada. Por quê? Porque a palavra é a palavra da vida eterna, trazendo a vida de Deus a toda pessoa que a recebe. Então, meus amados irmãos em Cristo, quando um embaixador de Cristo, um mensageiro ou mensageira dele, apresenta a palavra, naquele momento, a vida eterna está sendo apresentada. A vida do próprio Deus está sendo apresentada ali para aquela pessoa. Sendo essa palavra, sendo essa a palavra da vida eterna, todo aquele que a rejeita, rejeita a vida eterna. E quando alguém escolhe rejeitar a vida eterna, ele escolhe a morte eterna. Então, quem o julga para a morte? Quem o coloca no caminho da morte? Somente ele mesmo, por sua livre escolha. Entende?
somente o próprio Cristo, por sua livre escolha. Então, quem coloca o caminho da morte? Perdão, refazendo, não é o próprio Cristo, é a própria pessoa se coloca por sua própria escolha no caminho de morte. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é colocado de lado. Ele não tem culpa, ele não tem influência ali quando alguém rejeita escolher a verdade. Quando alguém escolhe, usando de sua liberdade, rejeitar aquela verdade, só há dois caminhos: vida ou morte, né? Que, como está lá no Antigo Testamento, é sempre isso que é colocado entre nós, diante de nós. Quando Deus me apresenta a palavra, olha aqui os dois caminhos. Quando Deus me apresenta a palavra e o caminho da vida e me suplica, por meio de todas as formas possíveis, que eu receba a vida eterna. E contra tudo isso, eu escolho exercer minha liberdade e rejeitar essa vida. Ao fazer isso, escolho a morte. Quando a vida eterna é rejeitada, a morte eterna é escolhida. Não existe meio termo. Quando eu rejeito a vida eterna, eu estou escolhendo a morte. E aquele que faz essa escolha, ele mesmo, usando de sua liberdade dada por Deus, se coloca no caminho da morte. Ele julga a si mesmo digno apenas de morte. Entende? Como ao nos dar a liberdade de consciência, nós somos livres para escolher até mesmo a morte eterna. Então, nós estamos vendo, a partir de toda essa análise, nós estamos percebendo claramente que são os próprios pecadores que condenam a si mesmos. Essa condenação vem dos próprios pecadores. E é isso que diz a Escritura. Vamos lá para Atos. Olha só, em Atos capítulo 13, quando Paulo e Silas pregaram ali em Antioquia, nós conhecemos a história bíblica, o relato bíblico, e os gentios pediram que as mesmas palavras lhes fossem pregadas no sábado seguinte, e quase toda a cidade se reuniu no sábado seguinte, ali em Antioquia. Para quê? Como dizem Atos 13:44, para ouvir a palavra de Deus. E os judeus ali, cheios de inveja, contradiziam e blasfemavam. Então Paulo e Silas, tomando coragem, disseram o quê? Muita atenção. Esse relato ilustra o que nós estamos analisando. Era necessário que a palavra de Deus vos fosse primeiramente dirigida. A quem? Aos judeus. Primeiramente a eles. Mas visto que a rejeitais e vos julgais indignos, eles mesmos, olha só, vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. A rejeição, quando alguém rejeita a verdade que lhe está sendo apresentada, a pessoa está se julgando a si mesma como indigna da vida eterna. Quem julgou essas pessoas indignas da vida eterna? Somente elas mesmas. Como isso aconteceu? Por rejeitarem persistentemente a palavra de Deus, que é a palavra da vida eterna, ao contradizerem e blasfemarem a própria palavra. No caso que Paulo e Silas, mensageiros de Deus, embaixadores de Deus, estavam ali como representantes do próprio Deus. Em outra passagem, essa mesma história é contada. Vamos ver. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nela se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito:
o justo viverá pela fé. Existe um passo a passo do Senhor ao apresentar sua palavra. Primeiro ele apresenta aos da fé, para que aos da fé compreenderem, eles sejam instrumentos de salvação para os que não são da fé. Por isso que vem primeiro ao judeu, vem primeiro ao que crê e depois vem para o gentio, grego, como diz aqui a Escritura. Deu para entender? Vamos avançar. Porque do céu, o texto continua, porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm. Esse detém não é que possuem, não. Detém é que impedem. Eu coloquei entre colchetes aqui. Essa palavra deter, ela pode ter dois significados. Deter, né, que é possuir, ou deter, impedir. Neste contexto, é aqueles, olha só, vamos substituir a palavra detém pelo impedir. Vamos reler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade em injustiça. Nós lemos Romanos 1, de 16 a 18. Então a ira de Deus se manifesta a estes. A verdade chega a eles, mas eles se recusam a aceitá-la. Eles a impedem. E novamente ela chega a eles, mas eles a rejeitam em injustiça. E do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade, muita atenção, contra a impiedade e a injustiça dos homens, que impedem e rejeitam a verdade e a injustiça. Então, muita atenção. Vamos entender claramente que a ira de Deus, ela se manifesta contra não os homens, mas contra a impiedade e a injustiça manifestada por eles. Vamos entender mais. A ira de Deus contra o pecado é contra o pecado, não contra os pecadores. Vamos avançar. Observe que, mesmo assim, a ira de Deus não é primariamente contra os homens. A palavra não diz que sua ira é contra os homens ímpios e injustos. Não. Mas contra toda a impiedade e injustiça do homem. O amor eterno de Deus é manifestado a todo homem injusto. Nós não podemos esquecer isso. O amor de Deus, o seu amor eterno, ele é manifestado a todo homem injusto. E todo homem injusto que aceitar a palavra e o dom do amor de Deus será salvo de toda a injustiça e de toda a impiedade. Agora, muita atenção. A ira de Deus é contra a impiedade e a injustiça do homem. E vai destruir a impiedade e a injustiça do homem. Mas naquele homem, naquela pessoa, em quem não for encontrado impiedade e injustiça, será eternamente salvo. É este o princípio do Senhor. Tudo bem? A ira de Deus não é contra o homem, mas contra a impiedade e a injustiça que há no homem. E quando o homem rejeita, agora vamos para um outro aspecto. Quando o homem rejeita a palavra de salvação de Deus, que o salvaria essa palavra, salvaria ele de toda impiedade e injustiça, ele a rejeitou. E assim ele se identifica, então, com a impiedade e a injustiça, de tal forma que quando a ira de Deus atingir essas coisas, né, atingir o quê? A impiedade e a injustiça, consequentemente, atingirá o homem também, porque ele se identificou persistentemente com elas. Então, somente ele é responsável por isso e por sua própria escolha definitiva. Somente a pessoa é responsável. Por quê? Porque ele usou da sua liberdade de consciência para escolher rejeitar a palavra da salvação
que o salvaria, que levaria a ele vida eterna e que o libertaria da impiedade e da injustiça. Ficou claro? Então, quando o fim chegar, você sabe o que está escrito para os que estiverem à esquerda de Cristo. Ele dirá o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E esse fogo eterno era preparado para você? Não, não. Não foi preparado para nenhum homem que já existiu nesse mundo. Mas Mateus 25:41 diz claramente para quem este fogo foi preparado: para o diabo e seus anjos. Quem passar pelo fogo eterno irá, porque escolheu ir para lá ao invés de estar com Deus no céu. Pois quando chegar lá, olha lá, eles irão para um lugar preparado para outra pessoa, não para eles. O fogo do último dia não foi preparado para nenhum homem, nenhuma mulher. E é por sua livre escolha que eles estarão lá. Eles fizeram a escolha e se mantiveram firmes nela. E esse é o único lugar onde eles podem chegar. E quando eles se encontrarem lá, devem ficar tão felizes quanto quando fizeram sua escolha. É por isso que, quando aquele exército a perder de vista de ímpios na segunda ressurreição, eles foram tentar atacar a cidade santa. E ficar claro para eles que Deus foi justo, eles se ajoelharão, se prostrarão e reconhecerão a justiça de Deus, de que todas as oportunidades lhes foram dadas. Todas as pessoas mais terríveis que nós conhecemos na história da Terra, todas elas receberam um chamado de Deus, uma oportunidade em algum momento da vida para elas darem a volta de 180 graus e abandonarem os seus maus caminhos. E se elas tiveram o fim que tiveram, foi porque elas mesmas escolheram usando a sua liberdade. Mas o Senhor as chamou e as atraiu em vários momentos. E eles rejeitaram tanto até o ponto em que eles não ouviram mais a voz do Espírito de Deus, lutando por eles. Assim, do início ao fim, desde a criação da primeira criatura até a destruição da última criatura que existirá, o homem está sobre o alicerce da liberdade absoluta, livre para usar sua liberdade da maneira que quiser. E durante todo esse tempo, Deus se apresenta de todas as maneiras possíveis para convencer o homem a ver e a andar no caminho certo, a usar sua escolha como deveria. Então, o Senhor Deus está vendo aqui? O Senhor Deus se apresenta de todas as maneiras possíveis a todos nós, a todas as pessoas, sem distinção, para tentar conquistá-los, conquistar as pessoas, cada um de nós, para andar no caminho certo e usar a escolha da forma correta. Quando, contra tudo isso, o homem usa a sua escolha da maneira errada, ele finalmente obtém simplesmente o que ele escolheu. E ele mesmo é o único responsável por isso. E isso é liberdade religiosa. Então, descobrimos que quando Jesus veio como representante de Deus, apresentando Deus novamente ao mundo, ele apresentou a liberdade de consciência na religião, sobre o mesmo fundamento estabelecido no início de tudo. Quando Cristo veio a esta terra, ele veio para declarar cada alma livre. Quando Jesus andou aqui nesta terra, e as pessoas viam a coerência do seu viver e do seu falar, entre o seu viver e o seu falar, isso atraía as pessoas a Ele e a Deus e à salvação. É a mesma coisa hoje. A nossa vida precisa testificar daquele que nós servimos, adoramos e amamos. E isso vai conquistar as pessoas. Então, meus irmãos, nós precisamos
nos submeter ao assim diz o Senhor. Precisamos nos submeter à sua palavra, ao que a sua palavra nos atrai, ao que a sua palavra nos remete, porque a sua palavra é a manifestação dele mesmo, a sua palavra é salvação. Então, que Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, que Jesus Cristo nos ajude a permanecermos firmes ao seu lado. Vamos orar? Nosso Pai eterno, bondoso Deus Criador, é em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor, nosso amigo, Deus conosco, que te agradecemos infinitamente por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, por nos fazer entender claramente que a tua verdade, ela nos salva, nos purifica, nos redime e nos prepara para estar eternamente com o Senhor. Ajuda-nos neste dia a usarmos a nossa liberdade de escolha da forma correta. E para isso, nós permitimos que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie. Nos salve de nós mesmos, Senhor. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém.